começou! Boa tarde pra você, porque começou... Rodrigo! Olha, Rodrigo! Obrigado, Rodrigo. Rodrigo tá falando parabéns, sabe por quê? É porque amanhã eu faço... eu não acredito! Que demais! Olha aí. Olha que carinho. Eu não sabia, olha aqui, ó. Verdade, não sabia. Olha que beleza. Tinha 28 anos. Padre. 28 anos. Olha que beleza. Assopra antes que apague. Amanhã é um dia muito especial. Verdade. Hoje ao meio-dia nós tivemos a alegria de fazer a oração, de rezarmos o rosário, Com agradecendo. seu João Monteiro. Tivemos a honra do seu João estar ali. E eu, aqui em nome da Rede Vida toda, de toda a produção, Obrigado, de todo o pessoal muito da obrigado. técnica, de Olha toda a que beleza, direção, de todo mundo, a gente quer parabenizar o senhor por mais um ano de sacerdócio, que é o mesmo de vida, né? De vida. São os 28 anos. É um caso raro. Isso. Que logo que eu nasci, eu já fui ordenado. Exato. Então, que Deus lhe dê muita saúde, que preserve o seu sacerdócio, que Nossa Senhora abençoe sempre o sacerdócio do Senhor, eu viu? quero agradecer. Hoje eu falei que, na verdade, a Rede Vida é uma extensão do altar para mim, porque aqui eu consigo amplificar o meu ministério sacerdotal. E vocês me ajudam a fazer isso. O carinho de vocês, né, de tanto na produção, nas coisas que nós vivemos aqui no dia a dia. O Rodolfo, que está aqui comigo na Rede Vida desde quando começamos a fazer o programa, né, mais de 14 anos. O Rosário, 12 anos, mas 12 a anos, gente 12 está anos. desde que o senhor veio. E olha, 12 anos. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. E obrigado por me ajudar a ser padre e a me tornar padre, buscando ser padre cada vez melhor. Obrigado. A gente que agradece o sacerdócio do Senhor, Obrigado, viu? Deus abençoe muito, viu? Sendo ordenação, né? Isso. Aí hoje então tem café e bolo. Hoje tem café, doutor, tá vendo? Já pode pôr até Vou ali, colocar padre. o bolo aqui, porque hoje tem café com bolo. Eu já tava achando essa mesa. Hoje tem... Pronto, já vai. Vamos começar o programa. Vamos começar. Pronto. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado sempre à Rede Vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje o programa está muito, muito importante. Muito mesmo. Porque nós vamos começar falando aqui no programa. A gente já vai começar falando aqui hoje sobre a questão das doenças do trato urinário. Isso é importante. Para homem e para mulher. A gente vai estar com um dos urologistas mais renomados do Brasil aqui. Vai falar pra gente. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Geralmente quando a gente fala urologista, a gente pensa que é só homem que vai no urologista, né? Então, olha, muito importante, tá certo? E eu quero que você fique com a gente aqui, acompanhe a gente aqui, porque começou Bendita a Hora. A gente começa o programa de hoje tratando sobre as doenças do trato urinário. Quero que você acompanhe nesse momento esse VT e depois a gente vai conversar. Tá sem o VT. O sistema urinário, formado pelos rins, uréteres, bexiga e uretra, desempenha um papel importante no corpo humano. A produção e eliminação de urina contribuem para a filtração do sangue, eliminação de resíduos e o equilíbrio de líquidos no organismo. Mas algumas disfunções e doenças podem atrapalhar esses processos, como a incontinência urinária, formação de cálculos e inflamações. Então, fique aqui no Bendita a Hora e saiba mais sobre a importância do trato urinário e como tratar e evitar possíveis complicações. Gente, o doutor Cristiano Gomes. Doutor Cristiano Gomes é urologista, eu disse e apresento para você, um dos mais renomados no Brasil. Ele é professor de urologia do Hospital das Clínicas, é urologista do Hospital Sírio-Libanês, doutor em urologia e atua em vários setores da urologia, com ênfase na incontinência urinária, a doença da próstata, bexiga, um monte de coisa que nós vamos conversar. Seja bem-vindo, doutor Cristiano. Padre, muito obrigado, uma honra estar aqui
para trazer algumas informações de saúde, né, para a sua audiência, especialmente nesse dia, né, com uma alegria muito grande. Obrigado. Saber que é o aniversário do sacerdócio do senhor. Obrigado. A gente acompanha, né, com muita alegria, sempre em todos os lugares que o senhor passa, e ver essa demonstração de carinho, de amor. Obrigado, doutor. A gente fica sempre feliz de participar. Muito obrigado, obrigado. Eu quero agradecer você, doutor, pelo seguinte, eu sei como é difícil para o médico deixar o hospital, o consultório e dispor do tempo para esse momento, mas eu admiro os médicos que fazem isso, que têm essa preocupação com a informação. É um serviço mesmo de utilidade pública, porque a gente está falando para o Brasil inteiro. Você imagina, com tantos afazeres, você vem aqui, dado o seu tempo, para informar essas pessoas. É muito bom, muito importante mesmo. Então eu agradeço isso, agradeço esse tempo que você dispõe aqui para nós. Obrigado mesmo, doutor. Bom, o senhor é um exemplo para todos nós nesse sentido, né? Porque ninguém mais que o senhor se dedica a trazer as mensagens, não só mensagens de Deus, etc., mas também mensagens importantes para a família, para o dia a dia das pessoas. Obrigado aí. Doutor, me diga uma coisa, quando a gente fala de trato urinário, a gente está falando de que a gente está falando? A gente está falando dos rins, Rins? do transporte da urina até a bexiga, que vem pelos ureteres. Ureteres. Da bexiga e aí da saída da bexiga, que é a uretra, né? Uretra. Então, a urina é produzida no rim, desce para a bexiga, onde ela fica armazenada, e periodicamente a bexiga esvazia através da uretra. No homem, a próstata envolve a uretra. Então, a próstata, a gente pode dizer que faz parte dessa coisa ou não faz? Faz no seguinte sentido. A uretra é um tubo, pelo qual vai passar a urina. Só que no homem, a particularidade é que na primeira porção da uretra, logo que ela sai da bexiga, a uretra passa como um túnel no meio da próstata. Ele passa no meio? Assim, Exatamente. E passa aqui no meio? Exatamente como o senhor está demonstrando. De tal forma que, em condições normais, a uretra está bem aberta, a próstata não é grande, urina muito bem. À medida que a gente vai envelhecendo, a próstata tende a crescer. Sei. E à medida que ela cresce, ela vai estreitando o canal da urina e aí ela pode causar... Exato. E aí pode causar dificuldade para urinar. Agora, me fala uma coisa. Ela vai crescer de qualquer forma, à medida que envelhece? De qualquer forma. Se nós vivemos o suficiente para isso, vamos ter aumento da próstata. É o crescimento benigno da próstata. Isso, é isso que eu ia falar. Porque o outro crescimento é o crescimento maligno, é o do câncer. Exato. Que não causa sintoma urinário porque cresce numa porção longe da uretra. Então, é por isso que dificilmente o indivíduo com câncer de próstata inicial, ele vai ter qualquer sintoma urinário. Quando ele tem sintoma urinário, nem é disso, é uma coincidência. Então, o câncer de próstata, nas fases iniciais, não traz nenhum sintoma para a parte urinária. Agora, doutor, a questão de problema urinário. Quando a gente fala de problema urinário, quais são as coisas mais comuns que, de repente, a pessoa possa ter? Então, os sintomas mais comuns da parte urinária são os sintomas de ir muitas vezes ao banheiro, de correr ao banheiro e de acordar à noite. Esses são os mais comuns, né? Se a gente quiser dar um nome assim, de doenças mais comuns, aí a gente vai pensar no crescimento benigno da próstata que a gente falou, nas mulheres, na incontinência urinária, que tem 2 tipos principais, Sei. E as infecções urinárias. Infecções urinárias, que é uma coisa que geralmente é meio negligenciado, mas é perigosíssimo, né? Sim, ela é muito comum. A gente estima que ela é mais comum em mulheres. Tá? É mais comum em mulher mesmo? É mais comum em mulheres. Tem 2 picos de faixa etária em que existem as infecções em mulheres. Um é na mulher jovem, está muitas vezes associada à atividade sexual, tanto que antes era considerada a cistite da lua de mel, que era no início da atividade sexual, tinha uma infecção urinária, então essa cistite pode ser causada pela atividade sexual, não porque ela seja transmitida do parceiro, do marido para a esposa, não é por causa disso, mas porque a atividade facilita a chegada da bactéria e aí pode causar uma infecção. E o outro momento em que ocorre muito é na mulher mais idosa, já na menopausa, e muitas vezes relacionado à perda do estrógeno, que é característico da menopausa, e isso acaba diminuindo
a proteção que normalmente existe contra as infecções. Então ela tá a mulher mais idosa fica mais propensa a ter a infecção urinária. Sim, e no homem é mais comum, no homem já numa faixa etária mais avançada, em que a próstata começa a dar problema para urinar e às vezes começa a ter resíduo. Resíduo é quando a urina não é eliminada. Entendi. Por isso que quando a gente faz o exame geralmente de ultrassom de próstata, coisa, eles falam assim, vai lá, urina agora e vai ver se tem resíduo. Exatamente. Isso. Quando o resíduo é alto, isso indica que não está urinando bem. Não está urinando bem, está ficando lá. Isso pode levar não só a sintomas, mas a infecções, como a gente falou agora. Porque a urina não foi eliminada completamente. Exatamente. Agora, o senhor falou a questão da incontinência urinária. A mulher, geralmente mulher mais idosa, ela passa a ter uma incontinência urinária. Eles acabam falando, dizendo assim, é porque teve muito filho, ou é porque, como que chama, bexiga caída. Exato. Por que existe essa incidência? Essa pergunta é excelente, padre, porque a gente tem 2 tipos de incontinência mais comuns. Um é esse que o senhor falou, que é da bexiga caída, que é geralmente quando a pessoa tosse, espirra, dá risada, se levanta, quer dizer, faz um esforço, né? Isso geralmente está relacionado a alguns fatores hereditários, mas muito relacionado também à multiparidade, que é ter tido muitos filhos. Então é verdade isso, é verdade. É verdade. Mas por parto normal ou não? Ou independente? Parto normal ou natural, ele aumenta um pouquinho mais a chance que a cesárea. Mas a cesárea também causa. Então, tendo muitos filhos, isso pode, de repente... Aumenta um pouco o risco, Mas a gente vai encontrar, às vezes, mulheres que nunca tiveram filho e que têm o problema, e mulheres que tiveram 6 filhos e não têm. Então, não é assim... Uma regra. Não é uma regra, mas é, sem dúvida, um fator predisponente, um fator que aumenta o risco, né? O outro tipo de incontinência é a incontinência de urgência. Então, é como se eu estivesse aqui conversando com o senhor e não estou com vontade de urinar, mas daqui a pouco vem uma vontade que eu falo, padre, pelo amor de Deus, eu vou precisar sair para fazer um xixi, porque senão eu faço na hora. Não consegue segurar. Não consegue segurar. As pessoas muitas vezes sentem isso quando estão chegando em casa, pegando a chave, entrando no elevador, né? A gente chama da síndrome da chave. Pega a chave e fala, posso relaxar, né? É a hora que... você fala, estou no Porto Seguro, né? Então posso relaxar. Né? Então são os 2 comuns, os 2 tipos mais comuns. Mas isso tem tratamento? Tem tratamento. A gente tem tratamentos de vários tipos, com alta taxa de sucesso. Muitas vezes o tratamento é coisa simples, é ajustar algumas coisas. Por exemplo, a gente sabe muito bem que tem pessoas que tomam muita água que não se preocupam em estar esvaziando a bexiga periodicamente. Sim. Então, às vezes, você ajustando a ingestão de líquidos e ajustando os horários da micção, já pode ter um controle maior, né? As pessoas que têm o intestino muito preso tendem a ter mais problema com isso. Então, se você melhorar esse intestino preso... Então, tem várias coisas até chegar pensar numa cirurgia. Fisioterapia, remédio, tem remédios para isso e, eventualmente, umas cirurgias também. A conversa está muito boa. Eu vou perguntar depois da incontinência urinária dos homens. Isso é alguma coisa que eu quero perguntar, porque eu estava lendo sobre isso. Você vai tomar café? Eu tomo um café. Ótimo, isso mesmo. Doutor, deixa eu ver, sempre vejo se está quente, doutor, e tomar café com bolo hoje, porque, gente, primeira vez nesse programa que tem café. Você toma sem açúcar? Sem açúcar. Ainda mais com bolinha. Primeira vez, eu parti o bolo para o doutor. Primeira vez que a gente tem um café com bolo aqui no Bendita Hora, e só porque o doutor veio. Olha que pedação. Olha lá, olha o café, olha. Opa! Olha que dele. Pode tomar café aí, e depois eu vou mandar um pedaço de bolo para a Andressa, que não quis vir hoje. Tem um VT? Mas depois eu quero perguntar aqui. A gente vai acompanhar um VT agora que fala da relação entre a infecção urinária e as pedras no rins. Famigerada pedra no rins também. Vamos ver. Os cálculos renais e a infecção urinária são doenças comuns a grande parte da população. Mas você sabe qual é a relação entre essas 2 condições? Apesar da cólica renal ser bem conhecida, as pedras nos rins podem não gerar dor em alguns casos. Isso pode acontecer quando elas estão dentro do rim sem causar obstrução ao fluxo de urina.
A dor, porém, é apenas um dos sintomas do cálculo renal. Outra apresentação clínica comum é o desenvolvimento de infecções urinárias. As infecções do trato urinário podem atingir a bexiga ou os rins e normalmente são tratadas com antibióticos. A presença de cálculos não tratados pode levar à infecção de repetição ou de difícil tratamento. Nestas situações, além de tratar a infecção, deve ser indicado tratamento para os cálculos renais, que normalmente é realizado por cirurgia endoscópica, sem cortes e com rápida recuperação. Olha, vamos lá. Doutor, pedra no rim, a pedra é formada onde? Dentro do rim? Dentro do rim. Então, as pedras que vão parar na bexiga ou que descem do rim, elas são sempre originadas no rim. Existem raras exceções para isso. E o que acontece é, a gente pensa no seguinte, pensa um copo d'água aqui, a gente joga um pouco de sal e dilui, né? Ele desaparece totalmente. Se a gente puser muito sal, ele precipita no fundo do copo, né? Então, a pedra é o mesmo princípio, são sais que a gente tem normalmente na urina, mas que em alguns pacientes acabam tendo uma concentração muito alta e forma, né? E tem, de fato, essa associação com infecção que nem mostrou essa animação e essas informações que a sua equipe muito bem colocou, todas as informações precisas, né? E tanto pode um cálculo ser eventualmente causado pela infecção, então quem tem infecção urinária pode formar pedras como consequência, como o contrário, tem um cálculo, tem uma infecção, a partir daí a bactéria gosta do ambiente de dentro do cálculo e ela se aloja lá. E ela só vai sair no dia que a gente tirar a pedra. Enquanto não tirar a pedra, essa pessoa vai ter infecções recorrentes. Então, essa é uma das causas de infecções recorrentes. Por que uma pessoa tem mais pedra e outra não tem? Existem fatores genéticos e de estilo de vida, né? Entre os fatores de estilo de vida, algumas coisas são não fazer atividades físicas, porque isso desmineraliza o osso, o que significa que o cálcio, que está avidamente retido no osso, ele solta e você começa a eliminar mais cálcio na urina. Comer muito sal, por incrível que pareça, embora a gente está comendo sal, que é NaCl, não cálcio, o rim, quando ele começa a eliminar muito sal, se você come muito, vai eliminar muito, ele troca um pouco disso para reter o sal e ele manda mais cálcio na urina. E vai ficar mais... Sim. Para algumas pessoas também o excesso de carne vermelha também pode ser um fator de risco. É menos, mas também pode ser uma contribuição. Mas a maior parte tem a ver com isso. Tomar bastante líquido, principalmente água, é uma proteção. Então, quem nunca teve histórico de cálculo não precisa sair por aí tomando 200 copos d'água. Mas quem já teve deve aumentar o consumo de água. Doutor, é engraçado, meu irmão fez a operação de cirurgia do câncer de próstata e afetou a questão da bexiga dele, alguma coisa, e ele ficou com uma cicatrizinha na bexiga. Mas ele cria cálculo demais. Eu acho que decanta ali a urina, mas volta e meia ele põe um cálculo para fora. Com esse histórico que o senhor está contando, padre, a gente deve suspeitar de um corpo estranho dentro da bexiga, tá? Um fiozinho cirúrgico que está ali, que ficou ali e que acaba sendo um local para formar novas pedras. Olha, é bem possível que isso esteja acontecendo com ele. Para que ele esteja assistindo um programa agora, né? Doutor, a questão a gente falou das infecções recorrentes, foi falado. Existe essa predisposição de infecções recorrentes na pessoa? Volta e meia ela tem, de novo ela tem, de novo ela tem? O mais comum são nessas duas populações que eu falei de mulheres, isso é, as mulheres jovens, sexualmente ativas, e as mulheres mais idosas e muitas vezes com diabetes, que é um fator de risco também. E nos homens, os homens com problemas de próstata, que acaba tendo aquele resíduo que nós comentamos, e essa urina parada acaba sendo um foco de infecções recorrentes também. Então, são as populações mais frequentemente afetadas. Isso também existe em criança, mas já é menos comum. Menos comum. Agora, o fato de que o rim venha, de repente, o pessoal fala assim, meu rim,
ele está parando, ou está parado, ou perdi. Como que se leva uma coisa né? A pessoa chega de repente, eu tive um problema no rim, que meu rim está quase parando. Eu descobri aí que o meu rim ele não está em pleno funcionamento. Como que isso pode acontecer? Ele não dá sinal, o rim não dá? Muitas vezes não. As principais causas de perda de função do rim, elas estão relacionadas a condições clínicas, tipo doenças como diabetes, a pressão alta e algumas doenças inflamatórias ou mesmo autoimunes, né? Então, cálculo é um problema, um outro tipo de problema de saúde chamado bexiga neurogênica. Bexiga neurogênica é assim, para que a gente possa ter um controle normal da urina, isso é ir no banheiro só a hora que a gente quer, não fazer xixi na roupa, etc., a gente tem um sistema nervoso que coordena tudo, né? Então, qualquer doença neurológica, por exemplo, o indivíduo que ficou paraplégico, alguém que tem esclerose múltipla, o indivíduo que teve uma doença, por exemplo, um derrame cerebral, um AVC, pode passar a ter uma falta de controle da bexiga. Então, é muito comum, como causa de incontinência urinária, a gente encontrar em indivíduos que têm uma doença neurológica, como alguma dessas que a gente falou aqui, tá? Então, quando a gente tem as doenças neurológicas, vai ter mais infecção, vai ter mais incontinência urinária e acaba sendo um problema também. A incontinência urinária é um grande problema para qualquer pessoa, porque ela prejudica a questão social da pessoa. Exatamente. A pessoa não pode mais caminhar, não pode sair, ela não pode ter uma vida, de repente, que não seja comprometida ali. Agora, o que a gente estava falando de incontinência? Esse dia eu estava lendo sobre uma prótese para os homens para incontinência urinária. Existe essa prótese, né? Existe. Mas eu vou, antes de chegar nisso, só comentar. A gente fez um estudo, poucos anos atrás, em toda a população brasileira, para avaliar qual a porcentagem de indivíduos, homens e mulheres, acima de 40 anos, que apresenta algum grau de incontinência urinária. Entre as mulheres, mais ou menos 40% 45% tem algum grau de incontinência urinária. É claro que eu não estou falando de 40% usando fralda, não é isso? Mas é isso, é um pouco. Mas de vez em quando escapar um pouco de urina. É claro que isso vai aumentando com a faixa etária. Isso. Tá? Nos homens, isso é bem menos, mas não deixa de ser significativo. De 10% a 15% dos homens acima dos 40 anos tem algum grau. O mais comum dos homens é relacionado à próstata e essa urgência que eu falei. A gente chama isso de bexiga hiperativa. É uma bexiga que tem que sair correndo. Mas no homem que operou a próstata, quando faz a cirurgia de remoção completa da próstata, então é cirurgia para câncer de próstata, não cirurgia para o aumento benigno da próstata. Então, nesse tipo de cirurgia, a gente vai encontrar incontinência entre 10% e 20% dos homens vão persistir com a incontinência no longo prazo. São esses indivíduos que eventualmente precisam, por exemplo, do esfíncter artificial. Foi isso. Que é essa prótese que o senhor se refere, que vai tentar reproduzir o que o nosso esfíncter natural faz. Eu costumo dizer que é uma torneirinha que a gente tem. Que abre. Então tem a bexiga e a uretra, essa torneirinha, ela está sempre fechada. No caso do homem que fez a cirurgia de próstata e ficou com a incontinência, lembrando que a maioria não fica, né? Então, nesse tipo de paciente, a gente pode fazer esse implante de uma prótese, que é o esfíncter artificial, que vai fazer exatamente... Isso resolve o problema. Resolve bem o problema. Que interessante. Acabou? Não acredito. Meia hora já ficamos conversando aqui, não acredito. Doutor, o doutor vai ter que voltar aqui, não é possível. Ainda tinha um monte de perguntas. Eu queria agradecer muito o doutor Cristiano Gomes, tem muitas perguntas ainda que eu queria, mas você pode continuar, né, com o doutor. Eu vou passar agora o site e o Instagram do doutor. Atenção, é importante. Vou passar agora o site do doutor Cristiano. Atenção, doutor Cristiano Gomes, doutor DR, né, doutorcristianogomes.com.br. Por que é importante a gente procurar informação fundamentada e balizada? Porque hoje na internet, doutor, é muito complicado, um monte de influencer querendo dar palpite em questão de saúde. É perigoso. Por isso a gente faz questão de trazer aqui pessoas com fundamentação, médicos, para que possam nos ajudar, tá bom? Então, por isso, você vai agora você vai seguir o doutor Cristiano no Instagram. Vamos lá,
@Dr. Cristiano Urologia. Muito fácil. @Dr. né, Cristiano Urologia. Siga para você ter informação, como eu disse, fundamentada e séria para você, que isso é muito, muito importante, viu? Muito importante. Olha, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, padre. Feliz, muito bom. E, de novo... Olha aqui que beleza, o bolo, tá bom? Quero mandar um abraço para a Andressa, esposa do doutor, o doutor Cristiano, que está aqui, olha, veio participar com a gente aqui. Obrigado, viu, Andressa? Muito obrigado, viu? Esqueci seu nome agora. É verdade, Caio. Caio que está aqui fazendo todas essas... Obrigado. A gente vai por intervalo e nós vamos voltar logo, rapidinho, tá bom? Doutor, muito obrigado.